Bom dia a todos vocês, amigos da CF. Mais uma vez nos encontramos aqui, neste domingo, para conversarmos um pouco, sobre as passagens do Evangelho. E o assunto de hoje, vai ser no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas antes, nós vamos nos preparando, pedindo a Deus toda a misericórdia, toda a bondade. Vamos nos concentrando em nossas casas. Eu gosto sempre de relembrar do centro, Estamos todos afastados fisicamente do centro espírita, mas de coração e pensamento sempre estamos nos encontrando nas segundas, quartas, sextas e domingo. Então voltemos, meus amigos, lá para o centro. Imaginemos que estamos lá, começando mais uma doutrinária, pedindo a proteção divina, pedindo a proteção dos bons espíritos que trabalham na nossa casa espírita, e que esses espíritos também protejam neste momento a nossa casa. Então, Senhor, te rogamos misericórdia, que neste momento possa ser derramado em nosso lar muitas luzes e muitas bênçãos. Que o nosso mentor esteja do nosso lado, nos protegendo sempre, nos guiando para o bem, para o bom caminho. E que nossa casa possa estar acampada agora um guardião, o guardião do nosso lar, tomando conta da entrada e da saída, tomando conta de todos os nossos entes familiares, para que possamos ter um domingo de paz, um domingo de amor, um domingo de muita saúde. E assim, vamos já mentalizando que a nossa água está sendo fluidificada, vamos mentalizando que a nossa casa está sendo energizada pelo amor de Deus. E assim pedimos permissão, Pai, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja. É isso aí, meus irmãos. No capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós vamos hoje conversar um pouco sobre esse tema aqui. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu vou ler só uma parte do Evangelho que diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus. E aí nós vamos, meus amigos, para o roteiro sistematizado, que vai nos explicar sobre a passagem do Evangelho, que eu trouxe para vocês aqui só uma parte, para a gente poder conversar um pouquinho hoje. E aí ele já vem com perguntas assim, Por que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus? E aí vem a resposta dizendo o seguinte: porque a entrada no reino dos céus só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos de Jesus. E nem sempre o balbuciar de palavras, reverenciando o Senhor, é acompanhado de atos que se caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão. Sempre quando a gente pega a passagem do Evangelho para a gente estudar, para a gente conversar, a gente tem que sempre levar ela para um contexto, de uma época, certo? Que aí a gente vai entender por que essas indagações. Bem, a gente volta ao tempo onde Jesus veio nos ensinar, na prática do dia a dia. E aí Jesus chega
no momento onde ele percebe que os sacerdotes, que são os doutores da lei, estão lá nos templos, não é? Muito bem vestidos, muito preparados, não é? Naquela época, a minoria que tinha o domínio da escrita e da leitura. Então, eles tinham, além do poder, né, do domínio da leitura e da escrita, eles eram respeitados e eles interpretavam as leis. Mas será que eles interpretavam as leis e praticavam o que eles diziam? Então, quando diz assim, Senhor, Senhor, não é? Nem todos entrarão no reino dos céus. Aí fala assim, porque nem sempre o balbuciar das palavras reverencia o Senhor. A gente está falando de épocas lá atrás. Mas se a gente parar para pensar agora, será que a gente não continua fazendo como aqueles judeus, aqueles sacerdotes, só repetindo as orações, repetindo? Só isso basta? Então é isso que a gente tem que começar a parar para pensar, né? Porque muitas pessoas, gente, chegam no templo, numa igreja ou dentro da sua casa e falam assim, eu vou levar hoje o dia orando, vou orar o dia inteiro, entendeu? Porque Deus vai me dar a salvação, pronto, já orei, tô preparada, porque eu rezo todo dia, eu pego o evangelho todo dia e eu já tô pronta para entrar no reino dos céus. Só que aqui fala assim, nem sempre o balbuciar de palavras, nem sempre a gente ficar repetindo só orações, a gente vai estar preparados para a entrada no reino dos céus. Então deve estar faltando mais coisa, né? Além das orações, a gente precisa de mais atitudes e a gente vai ver agora. Aí ele diz assim, onde buscar a lei de Deus para conhecê-la? No reduto da nossa própria consciência. Além disso, o Evangelho de Jesus é repositário inesgotável de seus ensinamentos, sob a forma de lembrete e convite permanente à nossa reforma íntima. Então, ele vem nos dizer que para nós alcançarmos o reino de Deus, a gente vai precisar de quê? De trabalhar a nossa própria consciência. E como é que a gente trabalha a nossa própria consciência? Eu tenho que pegar os ensinamentos do Evangelho, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu estudo, não é? E levar para a minha prática. O que é que eu posso fazer com isso tudo aqui que eu aprendi? Eu vou guardar só para mim? Eu vou achar que só se eu ficar lendo, fazer o ESD, me aprofundar nos estudos, só isso basta, né? Eu acho que Jesus nos faz pensar que além da oração tem muito mais. E aí eles assim, que lição a passagem nos ensina, né? E aí ela responde que só teremos sucesso em nossas obras se na sua elaboração levarmos em conta os preceitos divinos que nos recomendam agir com prudência, coragem e boa vontade. Então a gente tem que lembrar que nós estamos no mundo de encarnados, né? Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. Então, às vezes, a gente pega o Evangelho com todos os ensinamentos que Cristo nos deu e a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou acompanhar isso tudo aqui? Será que eu vou entrar no reino dos céus? Né? E eles assim, se a gente, né, respeitar e levar em conta os preceitos divinos, os ensinamentos, né, do Cristo. E se a gente conseguir agir com coragem e boa vontade. Porque a gente não pode desanimar, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu sou um cristão, mas quando eu penso que eu estou caminhando, eu volto e cometo uma falha. Quando eu penso que eu estou evoluindo, que eu estou conseguindo seguir os ensinamentos do Evangelho, eu não consigo, eu tropeço. Então eu não sou digno de estar dentro de uma igreja, eu não sou digno de estar dentro de um templo. Gente, nós não somos perfeitos. Mesmo nós, trabalhadores da casa espírita, trabalhadores da igreja evangélica, da católica, de todas, nós não somos perfeitos.
Porque se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, nesse mundo de encarnados, porque perfeito só Jesus. Mas também se a gente se afastar, né? Porque a gente vai achar que não é digno de estar lendo o Evangelho, de estar estudando, de estar transmitindo, como é que a gente aprende? Como é que a gente evolui? Como é que a gente trabalha a nossa reforma íntima? Então nós estamos aqui para isso mesmo. E todas as vezes que alguém do centro, né, algum colaborador, pega algum assunto para estudar, não é? Cada vez ele vai aprender mais, ele vai se aprofundar mais, ele vai perceber assim, nossa, eu estou gravando uma doutrinária para os meus colegas e para mim mesma. Porque, em primeiro lugar, quem precisa sou eu. Porque a todo momento, quando eu leio, quando eu reflito, quando eu estudo, eu estou ouvindo. Mas o que Jesus nos convida é para dizer assim, ó, vem comigo, observa os meus ensinamentos. Porque quando Jesus viu os sacerdotes, né, lá nos templos falando, e quando saía do templo, lá fora ele tinha outra conduta, então ele dizia assim, tem que ser na prática, tem que ser aqui fora. Jesus não gostava de templo. Se a gente parar para observar todas as parábolas e todos os ensinamentos, meus irmãos, Jesus fazia dentro de um templo? Jesus fazia dentro de uma casa fechada o tempo todo? Não. Jesus caminhava. Jesus, ele queria espalhar os seus ensinamentos. Para Jesus não tinha lugar nem hora. Poderia ser na praia, debaixo de uma árvore, na casa de um amigo, num templo. O que ele nos traz como exemplo é que ele falava assim, ó, aprende e vai para a prática. E vai ter contato com as pessoas. Porque quando Jesus falava de perdão, ele mostrava no dia a dia como era perdoar. Quando Jesus falava em ter contato com os doentes e com os aflitos, ele não ficava só pregando, oh Deus, eu estou aqui e estou sentindo pelos aflitos. Não, ele ia. Ele ia ao encontro dos vales dos sofredores. Ele ia ao encontro dos leprosos. Ele ia ao encontro dos doentes. Ele ia ao encontro dos que estavam possuídos. Então, é a gente levar para o nosso dia a dia, para a nossa prática, o que é que a gente pode fazer. E aí ele pergunta assim também, o que é necessário o homem fazer para conquistar o reino dos céus? E ele responde, usar os recursos intelectuais, materiais e morais de que dispõe para realizar tão bem quanto possível a tarefa que lhe cabe como cristão. E todo o bem ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. Então, para a gente caminhar e chegar a esse reino que todo mundo, né, idealiza, que todo mundo sonha, para chegar a este reino, eu preciso trabalhar. Trabalhar a minha evolução. Trabalhar a evolução é do dia para a noite, assim, rapidinho. Eu agora vou passar aqui um mês lendo o Evangelho, vou botar todo o ensinamento na minha cabeça, pronto, trabalhei a minha evolução. Não. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele nos aguarda. Ele é paciente. Por isso que Ele nos dá várias encarnações. Porque a gente não vai dar conta dessa daqui. Como a gente não deu conta das anteriores. Por isso que nós estamos aqui. Todos nós que estamos aqui. Nós não demos conta da nossa evolução para estarmos neste reino. Mas Ele dá a gente a oportunidade de voltar. E todas as vezes que a gente voltar, a gente pega o Evangelho de novo. A gente lê o Evangelho de novo. A gente tenta praticar de novo. E se a gente não der conta agora, a gente volta depois. E continua. Porque para isso é que nós temos
a possibilidade de voltarmos tantas vezes forem necessárias. Não é? Então, o contexto da época, né, que ele traz para a gente parar para pensar, porque todos não serão, né, não entrarão no reino, é por isso. Porque naquela época, os sacerdotes, os doutores da lei, eles já achavam que tinham uma conexão direta com Deus. Não, eu já tenho uma conexão direta com Deus. Eu sei interpretar todos os seus ensinamentos. Eu já estou preparado. Eu sou superior a todos que estão aqui em volta de mim. Né? Eles se sentiam superiores a todos que estavam em volta. Eles eram diferentes. Então eles já tinham essa conexão direta com Deus. A conexão direta com Deus é através da oração, sim. Mas ela tem que ser de coração. Ela tem que ser sentida e ela tem que ser vivida. Então ele diz aqui que a gente vai precisar usar os nossos recursos. E quem é que dá os nossos recursos? Quem é que me deu os meus recursos intelectuais, materiais e morais, né, para realizar essa tarefa de cristão em busca desse reino? Deus. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar, né? Muitas vezes a gente esquece que esses recursos, assim como eles foram dados, eles podem ser tirados a qualquer momento. Porque a gente não sabe a data da nossa partida. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos usar o nosso intelecto, o que nós temos de material, a nossa moral, vamos usar da melhor maneira possível. E como é que eu vou usar isso da melhor maneira possível? Ajudando o meu próximo, fazendo o bem. E aí ele diz assim: quer dizer então que as orações que proferimos com palavras abundantes e enaltecedoras ao Criador não são bem recebidas por Ele? Aí ele responde: não é bem assim. Toda oração que seja, ou toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro e seja secundada por atos que a enobreçam e justifiquem. Então, o que eles nos chamam é para dizer assim: olha, não é só repetir orações, repetir e repetir durante o dia inteiro. Ele nos ensina a orar. Vocês estão orando, mas vamos orar conectados com Deus, de coração sincero. Ou você está orando só de boca para fora? Tem pessoas que oram, gente, repete tanto, quando vai ver se perdeu. Eu estava em que parte mesmo? Então, se eu me perdi no meio da minha oração, eu estava conectada com Deus? Ou eu estava maquinalmente repetindo aquela oração? Eu estou aqui repetindo, mas já estava pensando no almoço, no trabalho, no horário, eu tenho que sair, eu vou no banco, eu esqueci de tomar meu remédio. Eu estou conectada com a oração? Então ele fala assim, ó, sim, a oração, ela serve sim, a gente se conecta com Deus. Agora a gente tem que estar com o coração sincero e puro. E que nós estejamos secundados por atos que enobreçam e justifiquem. O que eu converso com Deus? Quando eu falo Pai Nosso? Quando eu oro dizendo que vou perdoar para que eu seja perdoado? Eu estou praticando isso? Eu quero receber perdão de Deus. Eu estou perdoando meu irmão? Eu quero que as pessoas me entendam. E eu estou entendendo meu irmão? No dia a dia, eu estou exercitando aquilo que eu estou orando e que eu estou dizendo que eu estou em conexão com Deus? Ou as palavras estão como lá no início, eu só estou balbuciando palavras para o Senhor? Então é isso que ele faz a gente pensar. É o sentir a oração. E é o viver a oração. E aí ele pergunta assim:
A que instituição na terra se vincula o Evangelho? Ele responde: a nenhuma. O Evangelho é roteiro de luz para todas as criaturas, que, tendo à frente de todos os seus atos, renovarão a sociedade humana para a implantação do reino de Deus na terra. O Evangelho não tem dono específico. O Evangelho não é nem do católico, nem do protestante, do evangélico, nem do espírita, nem do candomblé. É de todos nós. O Evangelho, basta eu querer. O Evangelho veio para fazer parte, né, de toda a humanidade. Claro que nós sabemos, né, que o planeta Terra, nós temos o Ocidente, o Oriente, que as religiões são diferentes, que tem religiões que não usam o Evangelho, mas esse Evangelho aqui, muita gente não tem ele em casa, mas vive ele aqui. Muitas pessoas do Oriente não têm esse Evangelho aqui, mas vivencia ele aqui. E é o que Cristo pede a gente. Por isso que ele fala que o Evangelho não é uma instituição que se vincula a nenhuma. Ele é roteiro. Olha o que ele diz aqui, ó, gente. O Evangelho é roteiro de luz para todas as criaturas. Todas as criaturas que queiram ter essa conexão com Deus, implantar o Deus na terra. E muita gente não lê ele, tem pessoas que não sabem nem ler. Quantas vezes a gente conhece assim, meu Deus, você viu aquela pessoa que eu conheci, ela não sabe nem ler e escrever. Mas você observou que palavras sábias, a gente ouve isso direto das pessoas mais antigas. Meu Deus, eu viajei, fui para uma roça distante. E a senhora que eu conheci, ela não sabia nem ler nem escrever. Ela não tinha domínio nem acesso ao Evangelho. Mas as palavras que saíam da sua boca eram tão encantadoras. Gente, ela é o Evangelho vivo. Gente, ela vive a caridade, ela vive o amor, ela vive o perdão. Ela é o Evangelho em pessoa e ela não sabe ler o Evangelho. Então, nós precisamos vivenciar o Evangelho. Vivenciar no dia a dia os ensinamentos do Cristo. Não é? E aí ele finaliza dizendo assim: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Onde quer que eu esteja, em qualquer lugar do mundo, da terra, se eu tiver isso aqui como a minha rocha, como a minha edificação do meu lar, eu estou fazendo minha caminhada para o reino dos céus. Não é? Alguém edifica o seu lar em cima da areia, da praia? Alguém edifica o seu... Vocês já viram algum filme, casas construídas em cima daquela areia solta do deserto? Não. Ela precisa de resistência da terra firme, né? Da pedra, da rocha, para não cair. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o ensinamento. Então nós vamos sim entrar no reino dos céus quando a gente vivenciar isso aqui. Quando a gente, além de orar para ter a conexão com o alto, a gente pegar todos os ensinamentos do Evangelho e levar para o nosso dia a dia, trabalhando a caridade, o amor, o perdão, a nossa reforma íntima. Lembrando que eu não sou perfeita, estou aqui falando, mas eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho meus momentos de fraqueza, mas aí quando eu tiver no momento de fraqueza, eu vou pegar o Evangelho, meu norte. Vou pegar os ensinamentos do meu Jesus Cristo e vou levar para a minha vida. E aí eu vou, aos poucos,
não é? Eu já comecei em outras encarnações, eu tô nessa, vou vir em outras, e aí eu vou construindo essa casa com as pedras. Não precisa ser correndo, não. Pode ser devagarinho. Eu vou colocando as pedras. O importante é que eu encaixe elas bem encaixadinha, bem fortalecida. Fortalecida nos ensinamentos cristãos. Fortalecida no amor de Cristo. Fortalecida nos ensinamentos da família, da união, do perdão, né? Do entendimento. Que eu estou aqui para aprender, mas que eu não posso ficar só no discurso e na oração. Eu tenho que orar, minha conexão com Deus e no meu dia a dia vivenciar o Evangelho. Aí sim, eu estou dando as caminhadas e os passos para entrar nos reinos dos céus. E assim, a gente fica nesse domingo, né, com essas palavras, para a gente pensar na nossa vida, no que a gente fez até hoje, no que a gente ainda não fez, mas no que a gente ainda pode fazer, né, para buscar a nossa evolução, a nossa reforma íntima e a nossa conexão com o nosso Senhor, né, em busca do reino dos céus. E assim nós vamos agradecendo a Jesus por mais um dia, por mais um encontro. Agradecendo ao nosso mentor que está sempre do nosso lado, nos orientando, nos protegendo, nos fortalecendo. Obrigada, meu Pai, por tudo em nossas vidas. Pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde, pelos nossos entes queridos que se foram, mas que com os nossos corações fortalecidos na fé, acreditamos que eles estão entregues em Tuas mãos para uma nova caminhada. E os que aqui ficaram vão continuar, né, aprendendo e crescendo junto com o Evangelho. E assim eu deixo um beijo carinhoso para todos vocês. Um feliz domingo, muita paz, uma semana de muita luz e de muitos trabalhos. Assim seja.